Graça e paz. Glória a Deus, não é? Que bom que você veio para nós podermos adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na beleza da sua santidade. O grande eu sou é o nosso Deus. Bom o tempo todo, né? Majestoso, glorioso, poderoso, né? Exaltado sobre todas as coisas, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós adoramos todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Amados, a você que está nos vendo pela internet, que Deus abençoe a sua família, em nome de Cristo Jesus. Nosso Deus é bom o tempo todo, né? Faça sol ou faça chuva, frio ou calor, Ele continua sendo Deus. No frio é bom. O sujeito lá, o comerciante que faz a feijoada, precisa vender. O calor, o moço que faz o sorvete também. Então as estações têm o seu propósito, né? O propósito é sempre glorificar o nome daquele que faz todas as coisas. Tá? Frio, calor, chuva, tudo é para a glória dele. Amados, no domingo passado à noite, nós falamos um pouco sobre maturidade cristã. E eu gostaria de fechar esse assunto com você hoje. Obviamente, fechar, que eu digo, dentro do nosso tempo, né, das nossas condições que temos, né? Então, hoje eu queria continuar compartilhando uma palavra com você sobre esse assunto, que eu julgo necessário nos dias de hoje para a igreja cristã e para a vida do ser humano em tudo o que ele faz. Hoje pela manhã nós fomos abençoados com uma mensagem que o pastor Rodrigo trouxe, né, sobre servir, né? É para servir. Aonde? Aonde Deus quiser, aonde Ele nos colocar, é para nós servirmos ao Senhor, servindo aos irmãos. Serviço, né? Às vezes você ouve alguém falar assim, eu gostaria de saber quem foi que criou serviço. Eu digo, Deus criou serviço. Deus criou serviço. Quando o homem caiu e Deus resolveu mantê-los existindo, já é um serviço que Deus está prestando ao homem, deixando-o existir. E não só isso, agora existindo sempre na dependência dele, né? Porque quando pecamos, perdemos o direito à existência, mas olha nós aqui para adorar o nosso Deus, não é? Amados, abra a palavra de Deus, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, por favor. Enquanto você abre aí, eu quero compartilhar algo com você. Quando nós falamos em maturidade cristã, a ideia que muitos têm, infelizmente, é que o nosso culto a Deus é algo engessado, não é? Ou seja, as expressões corporais das pessoas, alguns que se escandalizam, né? Uns pulam, outros dão glória a Deus, outros levantam as mãos, outros batem palmas, outros correm. São expressões corporais e muitos se escandalizam com isso. Mas deixa eu dizer algo a você, o nosso Deus é um Deus que gosta de festa. Quando o Senhor libertou o povo do Egito, Ele disse, deixa o meu povo ir, porque eles vão fazer uma festa para mim no deserto. O nosso Deus é um Deus de festa. A ideia do culto, quando nós saímos da nossa casa, quando a igreja sai de casa e vem ao templo, isso aqui é o templo. Eu não gosto da expressão de esse lugar é a casa de Deus, não. A casa de Deus é a igreja de Deus. A casa de Deus é eu e você. Esse lugar aqui é o lugar onde a casa de Deus se reúne para quê? Para louvar, para adorar, para celebrar, para cantar, para gritar, para pular, para dançar, para correr na presença do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de alegria. Portanto, a igreja, quando se reúne, ela se reúne para celebrar uma festa ao seu Deus. Quando nós olhamos o Novo Testamento na perspectiva religiosa, nós vamos ver os religiosos
passando 3, 4 horas adorando os seus deuses. E quando nós vamos para o Antigo Testamento, então, não era só festa que eles faziam muito mais, faziam loucuras, a ponto de Deus chamar aquilo de prostituição. Por que nesse tempo nós não fazemos festa ao nosso Deus? Por que às vezes, a maioria das vezes, nós saímos de casa, chegamos até o templo, não é? E aí a gente continua com a cabeça lá fora, e aí os louvores acontecem, né? Algumas manifestações do Espírito no nosso meio, às vezes passa despercebidos por alguns. Mas, amados, aqui é lugar de fazer festa. A nossa casa é um lugar de festa para Deus. Aqui é um lugar de festa. Por exemplo, eu não posso celebrar uma festa todo dia com o pastor Francisco a Deus, porque ele está na casa dele, no trabalho dele, ou na minha casa, no meu trabalho. Então nós, cada um das nossas casas, fazemos a nossa celebração, é claro. E aos domingos? Às 10 da manhã e às 18 horas. E quarta-feira, às 20 horas. Aqui, nessa sede do Parque América, Rua Jequirituba 2030, já até acostumei com esse nome e esse número. O que é que nós viemos fazer aqui? Qual é a ideia, qual é o plano quando nós saímos das nossas casas e viemos até aqui nos encontrar? Qual é o propósito? Adorar o Senhor na vida. Festa, meu irmão. Propósito de se alegrar mais ainda, agora juntos, na presença do Senhor. Celebrar uma festa para o Senhor, é dizer: Senhor, nós estamos aqui para cantar as tuas obras, as tuas grandes obras, para cantar os teus milagres, o teu poder, a tua salvação. Tu és o nosso Deus. É para isso que nós saímos de casa, para fazer uma festa ao nosso Deus nesse lugar. Quantas festas estão acontecendo nesse exato momento em adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no mundo? Você faz ideia? Eu não faço a menor ideia, mas eu sei que nesse exato momento o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está recebendo a adoração de muitíssima gente na terra. Na terra. A Bíblia diz que no céu ele é adorado pelos anjos, arcanjos e querubins. A Bíblia diz que a criação, os céus, a terra, a criação, elas fazem o quê? Elas adoram a Deus, celebram a Deus. Então, quando nós falamos de maturidade cristã, não é que nós somos um povo engessado. Eu sei que nem todos são neopentecostais, né? Alguns não são nem pentecostais, mas cada um tem o seu jeito de adorar. Tem um que adora levantando as mãos, tem outro que adora dando glória a Deus em voz alta, tem outro que adora correndo, tem outro que adora chorando. Cada um tem o seu jeito, a sua expressão, mas todas elas são bíblicas. Tem aquele que adora bem quietinho, sentadinho no seu canto, cabeça baixa, também é um adorador. Cada um tem o seu jeito de adorar, a sua expressão corporal de adoração. Então, maturidade cristã não é deixar de adorar. Maturidade cristã não é deixar de levantar as mãos, de dar glória a Deus, de aplaudir, nada disso. Maturidade cristã é aquilo que Paulo fala: o nosso culto precisa ser um culto racional, com a nossa razão. É arrazoar sobre as coisas de Deus, é saber quem somos nós e quem é o nosso Deus. É de onde Ele nos tirou. E a grandiosa obra do Senhor na nossa vida. Isso é arrazoar. Saber que nós estamos seguros. Saber que Ele é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Isso é um culto racional. Mas quanto a fazer festa, quanto a celebrar, fica à vontade, amados. Façam isso, porque, como já foi dito aqui e em outros lugares, vai chegar um dia que essas festas vão ter que ser feitas na nossa casa. E provavelmente chegará outro dia e que até nas nossas casas, provavelmente não vão querer deixar nós celebrarmos. Eu me lembro que quando nós estávamos vivendo um tempo de pandemia,
Qual era a conversa dos irmãos quando se encontravam, pastor Sérgio? Olha, quando acabar essa pandemia, nós vamos aproveitar, nós vamos fazer festa, nós vamos pular, nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos pular aqui dentro, vai ser festa, porque o tempo é pouco. Bem, nos primeiros dias foi assim, mas depois foi diminuindo, não é? A pandemia passou, glória a Deus, não é? Mas nós precisamos voltar a fazer festa, a celebrar, a dar glória a Deus, a bater palmas, a dizer: Senhor, louvado seja o teu nome pelas tuas obras grandiosas. Então, maturidade cristã não é deixar de se expressar na presença do Senhor, não. Maturidade cristã é fazer um culto racional para o nosso Deus. Amém? Você entendeu bem, meu irmão? Então, glória a Deus, vamos tocar o barco aqui. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Nós vamos ler esse texto todo, exatamente para a gente dar o primeiro pontapé aqui na nossa ministração de hoje. Em Filipenses, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode ir passando. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aí, glória a Deus. Amados, existem marcas em pessoas maduras. E essas marcas, elas não aparecem só num contexto cristão, mas elas aparecem em toda a vida, ou em todo o seu modo de viver. Alguém maduro, ele é maduro em qualquer ambiente, ele age da mesma maneira. Seja na igreja, no trabalho, com os amigos, na escola. As marcas da maturidade em um homem, em uma mulher, ela está exposta em qualquer lugar por onde ele andar. E elas são vistas, observadas por quem vive ao seu redor. Existem pessoas que ganham oportunidades porque são maduras, embora não tenham um conhecimento profundo daquilo, mas pela sua maturidade ganham a confiança das pessoas. Outros, pela sua falta de maturidade, perdem grandes oportunidades, embora sejam conhecedores de tantas coisas. Mas a maturidade faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Por exemplo, uma das marcas da maturidade na vida de uma pessoa é a humildade. Hoje pela manhã, enquanto o pastor Rodrigo, ele ministrava sobre servir a Deus, sobre vasos de honra, eu estava contemplando ali, depois eu até comentei com ele, Deus faz as coisas de maneira grandiosa. Humildade é uma marca de alguém que é maduro na sua vida. Quando não há humildade, as portas da graça são fechadas, mas na humildade são abertas as portas do reino para aqueles que são humildes. Veja esse texto. Você me pergunta assim: pastor, esse texto, o que ele diz de humildade? Deixa eu explicar isso para você de uma maneira que talvez você ainda não tenha ouvido. Observe que a partir do versículo 5 do capítulo 2, começa uma descida de Jesus Cristo. Veja só, o texto começa dizendo que ele se esvaziou. Quem foi que esvaziou ele? Quem? Ele se esvaziou.
Olha, ele se esvaziou, ele se fez homem, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte. Ninguém esvaziou Jesus Cristo, ele se esvaziou. Ele mesmo se humilhou, ele mesmo foi obediente até o fim. Mas de que ele se esvaziou, pastor? Se nós lermos Colossenses capítulo 1, ele está acima de todas as coisas, então ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou do seu poder, ele se esvaziou da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência, da sua majestade. Ele se esvaziou e foi se esvaziando até se tornar o quê? Servo. Olha a migração do Todo-Poderoso, de Senhor para servo. Ele se esvaziou, depois ele tomou a forma de servo. Aquele que é para ser servido, agora resolve servir. Olha que migração. Se esvaziou, se fez servo, se fez semelhante aos homens, pisou o nosso chão, comeu a nossa comida, tomou o sol na cabeça, sentiu frio como nós sentimos, sentiu as nossas dores, se fez semelhante aos homens. E quando ele se achou na semelhança de homem, o que ele fez? Como homem, foi obediente, mas ele não foi obediente um pouco de tempo, ele foi obediente até o fim, ou seja, até a morte, e morte de cruz. Mas todo esse processo de esvaziamento, todo esse processo de humilhação, todo esse processo de obediência, ele se fez. Coisas que nós temos dificuldade de fazer, de nos esvaziar de nós mesmos, de nos esvaziar muitas vezes da nossa arrogância, da nossa altivez. Nós temos dificuldade de nos esvaziar. O quanto que Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, se esvazia, até chegar no ponto mais baixo. Deus se tornar homem. Se esvaziar assim. Bem, ele fez isso. Esvaziou-se a si mesmo até o fim. Agora, o texto diz assim, por causa disso, por causa de quê? Por esse esvaziamento, por essa atitude de humildade, de submissão, o texto diz assim, por isso também o Pai o exaltou. Aí, esse Deus que desceu até o lugar mais baixo, agora ele começa a subir. Mas quando ele sobe, quem é que exalta? O Pai é que exalta. Presta atenção, amado irmão, Jesus não se exaltou. Ele poderia ter se exaltado? É Deus, poderia fazer o que quisesse, ele é Deus, mas ele diz assim, o Pai o exaltou, e não ele não se exaltou, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele foi obediente, até a cruz ele se fez, mas para exaltar, não, ele não se exaltou. À luz desse texto, ele não se exaltou, à luz das Escrituras, Jesus não se exaltou. Ele diz, o Pai o exaltou. Aí ele diz assim, mas o exaltou como? Soberanamente. Essa palavra soberanamente significa dizer que o Pai exaltou ele ao máximo. Ao máximo. Não existe mais exaltação para Jesus. Ele foi exaltado ao máximo. O Pai o exaltou soberanamente. Não existe mais como Jesus ser exaltado. O Pai o exaltou soberanamente. E aí ele vai dizendo, ele deu um nome que é sobre todo nome. Olha, ele vai subindo. Para que ao nome de Jesus, olha ele subindo. Se dobre todo o joelho, olha ele subindo.
dos que estão no céu, subindo, na terra, subindo, debaixo da terra, subindo, e que toda língua continua subindo, confesse, subindo, que Jesus Cristo é o Senhor. Para aí um pouquinho. Ótimo. Jesus está exaltado sobre todas as coisas. Não existe mais nada. Ninguém olha para Jesus Cristo assim. Tem que ser assim. Porque Ele está acima de tudo. Beleza do texto. Eu gosto muito de dizer isso. Beleza do texto está aí no final. Quando Ele é exaltado até o fim, Ele é exaltado para quê? Para a glória de Deus Pai. Você quer lição maior de humildade do que essa? Sabe o que Jesus Cristo fez? Quando Deus o exaltou soberanamente, Ele pega toda essa glória e diz assim: Pai, é toda sua. Não existe lição de humildade maior do que essa na terra. Era justo que Jesus tomasse toda essa glória para si, Ele é Deus. Mas quando Ele se acha exaltado pelo Pai, glorificado pelo Pai, exaltado pelo Pai, Ele diz: Pai, tudo isso é para a sua glória. Isso é humildade, meu irmão. Isso é humildade. E é interessante porque o texto diz assim: que haja no pastor Paulo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então que o pastor Paulo se esvazie, se humilhe. Isso é humildade. Isso é marca de maturidade cristã na vida de um homem ou de uma mulher, em qualquer lugar por onde ele ande. Eu gosto muito de perguntar, às vezes lá em casa, quando nós estamos discutindo sobre um assunto, eu pergunto assim: você quer ter razão ou ser feliz? Se você quiser ter razão, então se prepare, porque você vai ter que estar provando para todo mundo que você tem razão e a sua vida vira um inferno. Mas se você quiser ser feliz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se fez homem, se fez servo, foi obediente até a morte, e depois de exaltado pelo Pai, toma toda a glória e diz: Pai, toda essa glória é tua. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos fez pensar com a nossa razão para amadurecer na sua igreja. Amém? Quando nós vamos para Mateus capítulo 5 e versículo 3, ali quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, qual é o primeiro tópico das bem-aventuranças? Coloca aí no telão para nós, por gentileza, Mateus capítulo 5 e versículo 3, só esse. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que é isso? Humildade. É humildade. Por ser pobre de espírito, ou por ser humilde, em algumas versões está humilde, por ser assim, aí vem todas as bem-aventuranças. Mas o reino de Deus é para aqueles que são humildes. Eu quero ler com você Provérbios 22, 4, por favor. Vamos ver o que diz Provérbios 22, 4. Colocaram lá no telão, graças a Deus, né? Olha o que diz Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são o quê? Riquezas e honra e vida. Esse é o galardão dos humildes. Veja bem, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. A Bíblia diz que a soberba precede a queda e a humildade precede a honra. A humildade tem lugar na mesa do Senhor.
A humildade tem lugar na mesa dos homens. Alguém com a marca da humildade no coração faz diferença, atrai pessoas, reconcilia pessoas, sara pessoas, cura relacionamentos por meio da humildade. Como é bom, meu irmão, como é gostoso quando você conversa com alguém humilde, do coração humilde. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a mídia, ela fala sobre humildade, ela dá uma versão diferente. Às vezes, alguém que vive em uma comunidade, por exemplo, e aí há uma reportagem, a mídia diz assim, olha, são pessoas muito humildes. Não, humilde não tem nada a ver com condição social. Humilde é uma virtude de coração. E humildade é algo que se aprende, e que se aprende com Jesus. Se não, vamos a Mateus capítulo 11, por favor. Olha o que diz Mateus capítulo 11 e versículo 28. Um texto que nós conhecemos muito bem. Mateus 11, 28. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos mais para frente um pouquinho. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade se aprende, e se aprende com Jesus. Humildade é algo que está no coração. O coração precisa ser humilde, senão é apenas humildade de passagem. É só uma cortina de fumaça. Mas Jesus Cristo disse: eu sou humilde de coração. O coração de Jesus é um coração humilde. O coração de Jesus é um coração que jorra humildade. Ele é o nosso maior exemplo. Portanto, maturidade tem a ver com humildade, meu irmão. Quando Jesus quer nos ensinar sobre humildade, ele dá um exemplo. Veja o que diz João capítulo 13, versículo 5, do 5 ao 18. João capítulo 13 e versículo do 5 ao 18. Nós vamos ler pontos específicos, mas eu vou ler apenas o primeiro aqui para você. Depois pôs água numa bacia, isso é Jesus fazendo, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxaguá-los com a toalha, ou a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Até aí. O que está acontecendo aqui? Jesus está celebrando a ceia, ou a Páscoa, com os seus discípulos. E aí, num determinado momento, Jesus toma uma bacia, coloca água, cinge o corpo com uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Aí ele chega até Pedro. Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, você vai lavar os meus pés? De jeito nenhum. E Jesus diz assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Pedro diz assim: então, Senhor, lava não só os meus pés, lava também a minha cabeça, ou lava logo o corpo todo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E lá para frente no texto, se você continuar lendo, é um pouco grande, Jesus disse assim: é verdade que vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e me chamam com razão, eu de fato sou. Mas eu vos dei o exemplo. Se vocês quiserem ser o maior, que seja o primeiro a servir.
Façam como eu faço. É isso que Jesus está dizendo. Eu vos dei o exemplo de servo, de servir. Jesus não só disse que nos ama, mas ele mostrou pela cruz que nos ama. Jesus não só disse que é humilde, mas ele mostrou praticando a humildade. Jesus não só disse que era servo, ele mostrou servindo. Isso é humildade, amados. Isso é humildade. E esses dons, esta virtude de humildade, é aquilo que Jesus Cristo compartilha com a sua igreja, para que nós possamos a cada dia servir ao Senhor com humildade, servindo aos irmãos. Portanto, se você conhece alguém que é maduro, você vai encontrar essa virtude nele, humildade. Amém? Vamos para frente mais um pouquinho. Uma outra qualidade de quem amadureceu é uma qualidade bem interessante. É aquilo que nós chamamos de cuidado. A Bíblia vai dizer que o homem que é maduro, ele tem zelo pela vida do outro. Alguém que é maduro na fé, na sua vida, ele tem zelo pela vida do outro. Ele tem cuidado com a vida do seu irmão. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus zeloso, zela pela sua palavra. Amado, se você não tem zelo pela vida do seu irmão, você precisa amadurecer. Pastor, o que é ter zelo pela vida do irmão? Vou dar aqui para você uns 2 exemplos. Eu acompanho a vida de um jovem, e ele me disse assim um dia, disse: pastor, durante muito tempo eu não compartilhei nada da minha vida com ninguém. E ele me explicou por quê. Ele disse: eu vivi uma situação delicada no meu casamento, e eu compartilhei isso com o meu líder. Poucos dias depois, toda a igreja sabia do meu problema, conhecia a minha situação. Ele disse: por causa disso, eu me fechei. E eu, durante muitos anos, até hoje, eu não abro a minha vida, o meu coração, para ninguém. Sabe por quê? Porque esse líder não teve zelo pela vida desse jovem. É preciso ter zelo pela vida do outro. Graças a Deus, ele percebeu que nós temos zelo. A liderança desse ministério tem zelo pela vida dos irmãos. E graças a Deus ele compartilhou algumas coisas comigo. E eu guardo. Porque confiou a mim as suas palavras, coisas da sua vida. Isso é ter zelo pela vida do irmão. Como é que você reage quando um amado irmão abre o coração para você e compartilha algo porque está desesperado e quer ajuda? Como é que você recebe isso? Você tem zelo pelo que ele te disse? Tem pessoas que, por falta de maturidade, num descuido, acaba prejudicando a vida de um irmão ou de uma família, porque não teve cuidado com aquilo que recebeu. Falou o que não devia, fez o que não devia. Mas é preciso ter zelo por essas coisas, porque as pessoas confiam em você. Eu e você, nós levamos um nome. Jesus Cristo está em nós. Como foi ministrado hoje pela manhã,
O tesouro está em nós. Nós levamos a glória do Pai. Nós levamos o tesouro, a excelência toda dele. Nós somos um canal, um vaso. Então as pessoas confiam na gente. É preciso ter zelo pela vida do irmão, da irmã, da família. Se nós vamos a uma casa e lá nós aconselhamos pessoas, e as pessoas abrem um coração para nós, receba isso com muito zelo, com muito cuidado. Existem coisas que nós não compartilhamos nem com a nossa esposa, por exemplo. Por quê? É pelo zelo da vida do amado. É pelo zelo da vida do irmão. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Então, nós também devemos ser zelosos com o outro, com o nosso irmão. Tem um caso no livro de Números, capítulo 25, versículo 11, que é bem interessante. Porque o fato de você ser zeloso pela vida do irmão pode inclusive livrar o irmão de coisas piores. Números capítulo 25, versículo 11. Pode colocar para nós lermos, por favor? Números 25, 11. Diz assim: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Isso é Deus dando testemunho desse moço aí, Finéias. Por o fato dele ser zeloso por Israel e zeloso por Deus, o Senhor disse assim: por causa da atitude zelosa desse rapaz, eu não derramei a minha ira sobre Israel. Olha a importância de sermos zelosos uns para com os outros. Em Romanos capítulo 12 e versículo 8, Romanos 12, 8, os líderes trabalham no corpo de Cristo com zelo uns pelos outros. Vamos ver no telão. Romanos 12, 8. Olha o que diz. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. Cuidado é zelo em algumas traduções. O que exercita a misericórdia, com alegria. Isso aqui é o trabalho no corpo de Cristo. É a igreja trabalhando. E uns zelando para com os outros. 2 Coríntios 7, 7, que é um texto que nós conhecemos bem também. 2 Coríntios 7, 7. Diz assim: e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que fui consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. O que o Paulo está dizendo? Paulo está falando do zelo dos irmãos para com ele. Mais um texto, aí pertinho, 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, 7 e 22. 2 Coríntios 7. Aliás, 2 Coríntios 8, né? 2 Coríntios 8, versículo 7. Diz assim: portanto, assim como em
Contudo, sois abundante na fé e na palavra e na ciência e em toda a diligência e em vossa caridade para conosco, assim também abunde nessa graça. Veja bem, olha o que ele diz aqui, ó. Na palavra, na ciência e em toda diligência. Diligência é cuidado, é zelo. O apóstolo Pedro também vai citar isso. Em algumas traduções, essa palavra diligência também está como zelo. Por quê, amados? Porque o nosso Deus construiu para si um povo zeloso e de boas obras. Nós lidamos com muita gente, e com cada dia uma situação diferente diante de nós. Por isso é tão importante ter zelo pelas pessoas. As pessoas confidenciam coisas a nós que somos cristãos, uns para com os outros, que não compartilham com muita gente. Segredos. Por quê? Confiaram confiaram em você, confiaram em mim. Então abrem o coração de maneira que acabam confidenciando a nós, muitas coisas. O pastor Antônio e o pastor José Pereira, eles falam muito disso. Essa questão da confiabilidade, confiar no outro. Uma vez eu me lembro que o pastor Rodrigo, ele disse assim: olha, às vezes a gente confidencia algo para alguém, e esse alguém tem um amigo, e ele fala para o amigo, só que esse amigo tem outro amigo, e esse outro amigo tem outro amigo, e daqui a pouco, aquilo que era para ser para uma pessoa, muita gente está sabendo, e não é para saber, é uma confiança que alguém tem em você, meu irmão. Então, quem é maduro zela pela vida do irmão, zela pela vida do amado. Ter cuidado. É o pai que tem zelo pela vida do filho. É o esposo que tem zelo pela vida da esposa. É o pastor que tem zelo pela vida das ovelhas. É o líder, que é o chefe, que tem zelo pela vida do seu funcionário. É o irmão tendo zelo pela vida do outro. Eu zelo pela sua vida. Você zela pela minha vida. Eu tenho cuidado com a sua vida e você com a minha, e assim vice-versa. Sabe o que nós fazemos quando nos encontramos? Um canta, um tem hinos, outros tem louvor, outro profetiza, outro dança, outro canta, quando nós nos encontramos. É exatamente para não dar brecha para o inimigo, porque somos zelosos uns dos outros. Eu tenho zelo pela vida do meu irmão e o meu irmão tem zelo pela minha vida. Às vezes somos repreendidos, não é? Às vezes, de alguma maneira, alguém chama a nossa atenção. Pode ser no trabalho, pode ser na rua, em algum lugar. Mas aí, geralmente, quando falta a humildade, a gente não gosta, acha ruim. Mas que tal fazer como o pastor Nilo fez hoje pela manhã aqui? Descendo do pedestal, né? Reconhecendo os pontos e nos dando uma belíssima lição de humildade. E por que ele fez isso? Porque tem zelo da vida de cada um de nós, tem zelo pela vida do ministério, é zeloso por essas coisas. O nosso pastor, os líderes dessa casa, têm zelo pela vida de vocês e pela minha. Eu tenho visto, zelosos, cuidadosos. Às vezes a gente está indo por um caminho e não está conseguindo ver. Aí tem sempre alguém que acende uma luz e fala: "Oh, para um pouquinho. Esse caminho não é bom, essa direção não é boa, isso vai desembocar num lugar complicado." Nós nem estávamos vendo aquilo. Olha o zelo. Paramos, reconsideramos, ressignificamos, e aí tomamos uma outra direção. Agora, debaixo de uma melhor orientação. Olha o zelo. Zeloso.
Quem tem maturidade zela pela vida do outro. E aí nós vamos ver Tito, lá em Tito, capítulo 2 e versículo 14, olha a qualidade do povo de Deus. Tito, capítulo 2 e versículo 14, por favor. Olha o povo que o nosso Deus criou para si. Tito 2,14. É um texto que nós conhecemos bem. Diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Esse é o povo de Deus, é a igreja do Deus vivo, é um povo zeloso e de boas obras. Um povo que tem zelo um pelo outro, tem zelo pela palavra, tem zelo pelas doutrinas, tem zelo pelo ministério, tem zelo pela vida. Alguém que amadureceu é zeloso. E aí, amados, eu devo te dizer que é bom demais, é gostoso, quando você percebe que alguém tem zelo pela sua vida, quando alguém tem cuidado pela sua vida, quando você percebe que o cuidado daquela pessoa para com você é um cuidado verdadeiro, é um cuidado que vem do coração, não é um cuidado por interesse, não é um cuidado por informação, por saber da sua vida, não é um cuidado por saber quanto você ganha, aonde você trabalha, mas é um cuidado sério, um cuidado puro, um cuidado zeloso, porque reconhece que o mesmo Cristo que morreu por mim, também morreu por você, morreu por nós. Sabe, isso é gostoso demais. Quando nós visitamos a casa de um irmão, por exemplo, e ele nos recebe com zelo, com cuidado e com carinho, é gostoso, é tão bom, a gente tão amado. Quantas pessoas não são curadas, restauradas, apenas com um abraço de alguém que é zeloso pela vida dele? Quantas pessoas não são transformadas numa conversa que dura 5 minutinhos, porque ele percebe que ali tem alguém que zela pela vida dele de verdade? Quantos filhos não são transformados? Porque vê no pai um zelo especial, um cuidado. Amados, como é gostoso quando alguém te repreende com zelo, porque a Bíblia diz que Deus repreende a todo aquele que ama. Deus nos ama e às vezes nos repreende sim, mas com zelo, com cuidado, com amor. É muito gostoso. Quando você chega num restaurante para almoçar ou para jantar com a sua família e você é recebido com zelo, com carinho, você volta. Quando você chega no escritório da tua empresa e você é recebido com zelo, com carinho, é gostoso. Quando você chega na porta da igreja, no estacionamento da igreja, aqui ou em qualquer lugar, e você é recebido com zelo, com amor, isso é bom. Eu garanto para você que por mais que a comida seja boa, se você for mal recebido em um restaurante, você não volta lá. Pode ser bom, pode ser barato, você não volta. Porque o atendimento, o zelo com que as pessoas te atendem e cuidam de você é diferente. Se você tem um comércio, você vende, quão importante é o zelo com que se recebe os seus clientes? Eles voltam. Existem pessoas que voltam só pelo atendimento. Por quê? É zeloso. Em tudo, o povo de Deus é um povo zeloso e de boas obras. Amém? E aí,
vamos caminhando aqui para o final. O último ponto que eu queria compartilhar com você é que alguém que amadureceu é alguém que tem gratidão. Gratidão é uma qualidade que você vai encontrar no coração de quem amadureceu na fé. Em Colossenses capítulo 3 e versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 3, 16. Essa eu quero ler com você. Colossenses 3, 16. Deixa eu ver se eu estou certo aqui na minha... Sim, estou certo. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Em algumas traduções, essa palavra graça está gratidão, dando graças a Deus, agradecendo ao Senhor. Amados, gratidão é algo bom de se viver e de se compartilhar. O coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um coração de gratidão. A Bíblia diz que em uma certa ocasião, Jesus Cristo curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Apenas um voltou para agradecer o Senhor por ter curado. E o Senhor disse assim: só um que voltou? Os outros estão aonde? Gratidão. Ah, meu irmão, como nós vivemos um tempo de ingratidão, infelizmente. A gratidão quebra barreiras, derruba muros, constrói pontes. Ser grato é uma virtude que vem de Deus para o nosso coração, amados, para que nós possamos servir aos outros com gratidão, servindo aos irmãos. Sabe que tem pessoas que vivem isoladas até hoje nas suas redomas, porque não sabem agradecer? Pessoas que têm dificuldade em agradecer. E geralmente pessoas que têm dificuldade de agradecer, têm dificuldade para perdoar, têm dificuldade para amar, têm dificuldade para ser humilde. Porque quando você sabe de onde veio, quando nós tomamos consciência de onde viemos do lodo e da lama, estávamos mortos nos nossos pecados e nada fizemos para que Deus tivesse compaixão de nós e nos tirasse de lá. Mas pelo contrário, foi uma atitude soberana de Deus, a vontade do Senhor veio sobre nós e nos tirou de lá e nos salvou. Como não ser grato a Deus por isso? E não só isso, o Senhor colocou pessoas ao nosso redor, nos deu uma grande família, muitos irmãos. Como não ser grato por isso? Mas não só isso, colocou pessoas que nos abençoam todos os dias, pessoas que oram por nós, pessoas que nos abençoam de várias maneiras, pessoas que nos ligam para dizer que está com saudade, pessoas que nos ligam para dizer que nos ama, pessoas que nos ligam para dizer: olha, eu estou orando pela sua vida. Tem um rapaz que ele sempre me manda uma mensagem, 4 horas da manhã, ele manda uma mensagem assim: estou em oração pela sua vida. Como não ser grato? Como não agradecer? Como não agradecer a Deus pela chuva, pelo sol? Como não agradecer a Deus pelo trabalho que temos, pelo pão de cada dia na nossa casa, pela nossa família? Como não ser grato? Como não ser grato por esse lugar para congregar? Como não ser grato por cada um dos irmãos que estão aqui?
Como não ser grato por esse trabalhar de Deus maravilhoso na nossa vida? Como não ser grato pela manifestação do Espírito Santo na nossa vida? Como não ser grato pelos milagres que Deus faz na nossa vida todos os dias? Como não ser grato pelos livramentos de Deus na nossa família todos os dias? Livramento que nós nem ficamos sabendo. Livramentos. Como não ser grato quando lemos as Escrituras e vemos a morte de Cristo Jesus na cruz? Como não ser grato por alguém que se humilhou, se esvaziou? Como não ser grato? Gratidão. Entre nós, irmãos, gratidão é o abraço de gratidão, é o ósculo santo de gratidão. É a gratidão pela esposa que fez o almoço ou o jantar, que lavou a roupa. É a gratidão pelo esposo que lavou a louça depois do almoço, que passou a roupa. Vocês passam roupa? Eu passo. Gratidão. É a gratidão pelo filho que voltou para casa da escola. É a gratidão pelo filho que almoçou com você um dia desse. Gratidão. A vida do povo de Deus é uma vida de gratidão, porque sabemos de onde viemos. Gratidão pelo aquele socorro bem presente na hora da angústia, quando não havia mais saída. Deus colocou alguém no teu coração, tu fez um contato, Ele te socorreu ali na hora do sufoco. Gratidão. Pois levantar de manhã, o telefone tocou, despertou, você conseguiu levantar. Gratidão a Deus por isso. Gratidão porque você levantou pela manhã, o café estava pronto na mesa. Ela levantou primeiro que você e fez, preparou para te agradar. Gratidão também por você, homem, que levantou mais cedo e preparou aquele café para a esposa, para os filhos, para a família. E quando acordaram, estava pronto na mesa. Gratidão. É tão difícil dar muito obrigado, minha esposa, por ter feito isso. É tão difícil dizer, meu esposo, muito obrigado por ter voltado para casa, passado na padaria, comprado aquele pãozinho fresco. Todas essas coisas, amados, nós somos merecedores? Não. Nós somos merecedores? Não somos. Custa ser grato a Deus pela vida do irmão ou da irmã? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um dia desses, eu estava recepcionando algumas pessoas aqui na igreja. E eu tenho uma mania de receber a pessoa e agradecer. Obrigado, irmão. Glória a Deus pela sua vida, obrigado por ter vindo e tal. E fui repreendido duramente por isso. Sério? Fui repreendido duramente por isso. Porque agradeci, porque disse muito obrigado. Eu não entendi muito, mas aí depois o Senhor respondeu e está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas como é difícil agradecer, como é difícil ser grato. Ah, meu irmão, vamos desenvolver mais essa virtude do Senhor, a virtude de agradecer a Deus por tudo. Agradecer por tudo que Ele provê na nossa vida durante o dia. Quantas pessoas não chegam em casa e dizem assim, Deus me livrou da morte hoje? Eu já. Um tempo atrás, isso já faz uns 5 anos mais ou menos, um sujeito tentou me jogar na linha do trem quando o trem estava vindo. Eu estava descendo da estação e o trem estava vindo. E eu, apressado para pegar o trem, quando eu passei na frente dele, ele fez assim, ó. Mano, faltou pouco, né? Mas Deus me livrou. Me livrou da morte naquele dia. Gratidão ao Senhor por isso.
Gratidão. Como não ser grato a Deus? Deus já me livrou de acidentes gravíssimos. Eu e a minha família, dentro do carro. Como não ser grato? Deus já me socorreu na hora da necessidade por meio de vários irmãos. E como não ser grato aos meus irmãos por isso? Milagres que Deus já fez na nossa vida e que aí nós esquecemos em razão do trabalho, da correria no dia a dia. Nós esquecemos daquilo. Mas o nosso coração deve ser um coração de gratidão. Quando nós temos um coração grato, meu irmão, a porta vai estar sempre aberta. Sempre aberta. É gostoso receber na sua casa alguém grato, alguém que agradece, alguém que sabe agradecer. Nós temos dificuldade em agradecer os meninos que louvam aqui, se preparam a semana toda, o mês inteiro. Se preparam. Nós temos dificuldade, às vezes, em agradecer os irmãos da diaconia que saem das suas casas e vêm trabalhar com gosto, com alegria. Devemos ser gratos também. Todo o trabalho que é executado aqui ou fora daqui, gratidão, o nosso coração deve ser cheio de gratidão pela vida do irmão. Às vezes o irmão faz algo e a gente não entende muito bem e até discorda, às vezes, do que faz. Mas quando nós vamos procurar saber direitinho, quando nós procuramos nos detalhes, e nós vamos perceber que aquele irmão fez aquilo porque nos ama, que se ele não tivesse tomado aquela atitude, tinha dado problema lá na frente. E aí nós pensamos assim: eu preciso agradecer o irmão por o que ele fez. Cadê a coragem para ir lá agradecer? Talvez a ideia de agradecer passe a ideia de que você está se humilhando. Ora, Jesus se humilhou a si mesmo. Talvez passe a ideia de você estar voltando atrás. Qual é o problema? É uma virtude de agradecimento. Meu irmão, muito obrigado, viu, por ter me avisado. Obrigado por ter aberto os meus olhos naquele dia. Eu não estava vendo que eu estava indo naquela direção. E se você não me avisa, tinha dado problema. Obrigado por ter me avisado. Não se preocupe, meu irmão, que você vai encontrar pessoas que você vai ajudar. Que você vai ajudar de várias maneiras e elas nunca vão te agradecer. Elas nunca vão te agradecer. São os ingratos. Nunca vão te agradecer. Mas não se preocupe, continue fazendo. Continue trabalhando. Continue sendo grato. Continue ajudando. Continue, não pare. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós fazemos, os olhos do Senhor estão sobre nós. E a recompensa vem dele. Somente do Senhor. Por isso, não pare. Ainda que em algum momento você tenha se sentido, nem me agradeceu. Não faça isso com a intenção no seu coração de receber algo. Faça como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, quando morreu por nós, sabia que nós não tínhamos nada a lhe oferecer. Mas ele fez, provou o seu amor na cruz por nós. Por isso, o nosso coração deve ser um coração de gratidão. Alguém que é maduro na fé sabe a importância de ser grato um para com o outro. Às vezes alguém diz assim: olha, acontece que o nosso serviço é voluntário. E por ser voluntário, não faz muito sentido, ou não tem nada a ver. Não. É uma doação do nosso tempo, do nosso coração. Tem irmãos aqui que fez várias coisas que, meu Deus. E tem irmãos aqui que se empenha em colaborar na construção da casa de outro. Ajudar, faz isso gratuitamente, por amor ao irmão.
faz de coração aberto, só porque ama o irmão, entende que o corpo anda junto, e que um ajuda o outro, e que faz sem esperar nada em troca. Obviamente que de vez em quando alguém destoa um pouco e não o reconhece, mas fez para o Senhor. Por isso, amados, gratidão é algo que tem que estar em nós em todo o tempo, desde a nossa casa até o nosso trabalho, a nossa escola, no nosso ciclo de amizade. Gratidão, tenha um coração grato às pessoas, agradeça, não tenha medo de dizer muito obrigado, não tenha vergonha de dizer, irmão, muito obrigado, louvado seja Deus pela sua vida, seja grato, tenha um coração de gratidão. E aí, agradeça a Deus por cada pessoa que Ele colocou na sua vida. Cada pessoa. Que esse sentimento seja abundante na nossa vida. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento de se esvaziar de nós mesmos. O sentimento de se humilhar a nós mesmos. O sentimento de descer. O sentimento de João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse sentimento precisa estar em nós, para que nós possamos ser humildes, para que nós possamos ser zelosos da vida um do outro, e que nós possamos ter um coração de gratidão, primeiramente com o nosso Deus e também com os irmãos. Gratidão que nós precisamos levar em todas as áreas da nossa vida. E por fim, amados, que tudo isso possa ter um princípio, um começo, lá na nossa casa. Porque quem vai dar testemunho da nossa humildade não é nós mesmos, é o outro. É aquele com quem você convive. É ele que vai dizer se você é humilde ou não. Porque a Bíblia diz, deixe que os lábios do outro te louve, e não a ti mesmo. É o outro que vai dizer se eu e você somos humildes ou não. É o outro que vai dizer se nós somos zelosos ou não. É aqueles que vivem ao nosso redor. É o outro que vai dizer se nós somos gratos a Deus, temos um coração de gratidão ou não. É o outro que vai dizer. Portanto, faça, tão somente faça, e deixe que os lábios do outro te louve. Deixe que a sua esposa diga, que seus amigos digam, é uma pessoa humilde sim, eu conheço, é humilde de verdade. Deixe que o outro diga, não, aquele rapaz, aquela moça, é sim zeloso, é uma mulher zelosa, é um rapaz zeloso, eu o conheço, tenho certeza. Deixe que o outro diga, é uma pessoa grata sim, é uma pessoa que tem um coração de gratidão, um coração dadivoso. Deixe que os lábios do outro te louve, deixe que o outro fale, deixe que venha de fora para dentro. Faça como Jesus, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Não se exalte, como foi ministrado hoje pela manhã. Não se exalte, deixe que o outro fale, deixe que o outro diga. Porque se nós nos humilharmos, o Senhor nos exalta. É Ele que faz isso, e não nós mesmos. Amém? Fique de pé, um segundinho, por favor. Descansa as pernas um pouquinho. Vamos orar e terminar para a glória de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua santa e poderosa palavra. Pai querido, que haja em nós o mesmo sentimento
que houve em Cristo Jesus, o teu Filho, Senhor, que nos deu o maior e melhor exemplo, Pai, de ser humilde, de humildade, e que em nós, Senhor, exista sempre esse zelo de um para com o outro, porque Tu criastes para Ti um povo zeloso, Senhor, e de boas obras, para o louvor e para a honra da Tua glória. Senhor, dá-nos um coração de gratidão, um coração, Senhor, que sabe agradecer, primeiramente ao Senhor, por tudo que o Senhor nos fez, pela Tua grande obra, pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pelo Senhor ter nos salvado, nos alcançado com a Tua maravilhosa salvação, Senhor. Pai, nos dá um coração grato a Ti, nos dá um coração grato, Senhor, ao nosso irmão também, Senhor, que nós aprendamos a agradecer uns aos outros, por cada manifestação da Tua igreja, de uns para com os outros, Senhor. Nós Te pedimos isso, Pai, nesta noite, crendo que o Senhor, por graça e por misericórdia, nos concedam essa bênção, esses dons, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, meus amados. Esta palavra Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite. Amém?